Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, sou do sexo masculino, com 58 anos de idade, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estatura alta, e hoje eu estou trajando uma calça brim marrom e uma camiseta vermelha. O ambiente da sala que eu escolhi é um estúdio de televisão e vou usar telas interativas para as suas anotações. E o tema da nossa aula de hoje será a expressão, coesão textual e modalidade. Meu objetivo é revisar os itens importantes que envolvem a expressão, ou seja, a forma como você vai escrever sua redação, levando em consideração a coesão e a modalidade do texto, que é um texto dissertativo argumentativo. Tudo isso para a nossa produção textual. Questão 1. Assinale a alternativa errada. A qualidade principal de uma dissertação é apresentar um texto bem claro, conciso e objetivo. Letra B. A coerência é um aspecto de grande importância para a eficiência de uma dissertação, pois não deve haver pormenores excessivos ou explicações desnecessárias. Letra C. Todas as ideias apresentadas devem ser relevantes para o tema proposto e relacioná-lo diretamente a ele. Na letra D, a cópia de uma redação modelo demonstra sua segurança e faz um diferencial em meio aos demais textos. Toda redação, na letra E, deve ter início, meio e fim, que são designados pela introdução, desenvolvimento e conclusão, respectivamente. Essa tá fácil, né? É lógico que você pode marcar a letra D. A cópia de redações modelo demonstra sua segurança e faz o diferencial meio aos demais textos. Muito cuidado com isso. Quando você copia essas redações modelos que estão na internet, que eu não tenho nada contra, né? Mas faz você perder o seu estilo. Cada um de nós é reconhecido pelo modo que falamos e pelo modo que escrevemos. O corretor VUNESP, ou o corretor UEA, como ele é uma pessoa muito capacitada, ele vai conseguir identificar que você está copiando redações modelos. Eu chamo essas redações de redação bolo de caixa, né? Tudo bem, elas existem? Existem. São boas? São. Mas não para um aluno pré-veste UEA. O aluno pré-veste UEA, ele tem estilo. Então, ele sabe construir o texto. Então, nada de copiar essas redações modelos, por favor. Siga o pré-veste que você vai se dar muito bem. Vamos à questão número 2? Assinale a alternativa errada. Use sempre letra legível. O examinador não fará esforços para entender sua letra. Isso aí eu quero comentar antes de continuar o exercício, que é um ponto muito bom. Eu recebo muitos e-mails, muitas notas de WhatsApp falando isso. Edson, a minha letra é isso, a minha letra é aquilo. Cuidado, a sua letra tem que ser legível. Se ela é gorda, magra, separada ou não, o examinador vai conseguir ler? Faça um teste. Pegue uma folhinha de papel e escreva 5 orações, né? Um parágrafozinho, e peça para alguém ler. Se a pessoa disser conseguir, então não importa se sua letra seja feia ou não, ela tem que ser legível. Letra B. Tenha cuidado com sua folha, né? Mantenha a folha limpa e não amasse. Gente, a redação ela é o cartão de apresentação, ela é a tua identidade. O corretor vai saber quem você é pela folha que você tem. Se você começar a rasurar, manchar, por favor, né? Isso não é um aluno pré-veste UEA. Faça a marcação de parágrafos da folha bem nítida. Use, em média, 3 a 4 centímetros de sua margem e procure mantê-los alinhados. Letra D, faça a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, de forma bastante clara. E jamais exceda o número de linhas pedidas no texto como limite. Bem, aqui está claro que nós vamos marcar a letra C. Faça a marcação de parágrafos de forma nítida, bem nítida, e use 3 ou 4 centímetros. Nesse caso, use para a sua margem, antigamente a gente falava, né, os 2 dedinhos da vovó. Mas, gente, cuidado com esses 2 dedinhos, né? Às vezes nós temos aí um aluno que é um atleta, acostumado a ir à academia, que os 2 dedos parecem 4 do Edson, né? De tão grandes e musculosos que são. E às vezes nós temos as nossas princesas lindas, né, todas delicadinhas, que 2 dedinhos parecem um palitinho. Então, o que você vai fazer? Use a tampa da sua caneta, essa parte aqui.
Isso aqui é a margem que você vai utilizar, tá vendo? Pega a sua caneta e use como margem. Pronto, simples assim. Letra C. Faça uma marcação de parágrafos de forma bem nítida, isso é verdade. Mas não use 3 ou 4 centímetros, né? Use apenas 2 centímetros, tá bom? Ótimo. Tá vendo como é bom estar no Preveste? Vamos à próxima questão. Opa, temos um texto agora, vamos lá. Qual é o tema? A luta pela terra no Brasil. A ganância pela posse da terra, exacerbada por uma arcaica estrutura fundiária e pelo modelo econômico brasileiro, excludente, concentrador e dependente, gera a fome e a doença. As migrações forçadas, a escassez de produção e de produtividade, a precariedade das moradias, prisões arbitrárias, injustiças, destruições de casas e outras formas de apreensão contra a pessoa humana. Excelente tema, né? Luta pela terra, sempre foi tema de redação, sempre foi um problema, se é um problema é redação. Muito bem colocado, a ganância pela posse da terra, já comecei com um tema, é assim que eu começo uma redação, exacerbada por uma arcaica estrutura fundiária e pelo modelo econômico brasileiro. Olha que bonito, ele não usou uma vírgula, ele usou um travessão. Por quê? Consequentemente, ele vai usar vírgula para separar termos semelhantes. Então, ele usou essa explicação aí entre travessões para marcar a substituição pela vírgula. Muito bem. E olha a palavra mágica aí. Gera a fome e a doença, gera as imigrações forçadas, gera a escassez. Olha a pergunta que a UEA faz para você. A proposta acima, que é uma introdução, foi desenvolvida por que tipo de estratégia? Pela estratégia de exemplificação, alusão histórica, causa e consequência, dados ou citação. Ora, senhores, gera. Então, só posso marcar o quê? Causa, consequência, letra C. Exemplificação, eu não dei exemplos de o que acontece para a luta de terra. Alusão histórica, não fiz análise comparativa com algum ponto da história, não fiz. Não apresentei dados e não apresentei citações. Ótimo, uma redação muito boa desenvolvida por causa e consequência. Vamos agora à questão 4. Questão 4, outra introdução, olha que bacana. Tem agora o tema, a importância da comunicação interpessoal. Olha que tema ótimo para vocês. As redes sociais estão aí para isso, né? Então, ele iniciou. Não é à toa que, a propósito dessa falta de comunicação, Graciliano Ramos, há tanto tempo, já tinha dito: escrever somente por gosto, para não ter resposta, aumenta a esperança, mas não consola. Olha que interessante. Apresentamos o tema, né? Olha só, a falta de comunicação, já está aí. Aí eu fiz a contextualização utilizando o nosso grande Graciliano Ramos, que fez a citação, né? Escrever somente por gosto, para não ter resposta, aumenta a esperança, mas não consola. Então, o que a UEA pergunta de nós? A propósito, né? Olha aí, a proposta acima, que é uma introdução, foi desenvolvida por que estratégia? Causa, alusão histórica, consequência, dados ou citação. Muitos alunos, por verem Graciliano Ramos, né, vão pensar que é alusão histórica, mas observe a estrutura desse texto. Olha como ele foi bem feito. Olha só, Graciliano Ramos há tanto tempo já tinha dito, fiz uma citação, fiz um discurso direto, coloquei os 2 pontos, abri aspas, por quê? Aspas não são pinces, você não pode usar em qualquer lugar do corpo, você só vai usar aspas para citação. Então, já sabemos que a resposta aqui é letra E, nossa citação. Cuidado, hein? Aspas só podem ser usadas para empréstimos. E aí foi muito bem colocada. Questão 5. Assinale a alternativa errada. Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Em princípio, o texto dissertativo argumentativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimentos, sendo, portanto, um texto informativo. Os textos argumentativos têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Letra D. Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo. Letra E. O texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura convencional, formada por 3 partes essenciais. Vamos examinar essas letras que vale a pena.
Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, certo? A UEA vai te dar um tema e esse tema você vai desenvolvê-lo, explicar, discorrer. O que é discorrer? Como se você estivesse abrindo uma torneira, ó, e a água flui. E assim que é o seu texto, ele vem fluindo até a conclusão. Em princípio, o texto dissertativo argumentativo não está preocupado com a persuasão. Quê? Como é que é isso? E sim com a transmissão de conhecimentos. Cuidado, sendo, portanto, um texto informativo. Vamos ver as outras letras que são importantes. Os textos argumentativos têm por finalidade principal persuadir o leitor sobre um ponto de vista de um autor a respeito do assunto. O que é isso? O texto dissertativo tem por finalidade principal persuadir. O que é persuadir? Convencer o leitor a pensar como você. Então, eu pergunto, você vai passar no vestibular da UEA? Resposta, sim. O que é isso? A tese. Agora vamos à persuasão, ao argumento. Por que você vai passar? Convença-me que você vai passar. Ora, Edson, eu vou passar no vestibular da UEA porque eu estou assistindo às aulas do Preveste, nas redes sociais, eu estou tendo apoio de minha família, aí sim. Porque muitas vezes os alunos apresentam argumentos muito fracos. Você vai passar no vestibular? Vou. Por quê? Porque eu estou estudando. Isso é uma lógica. Então, cuidado, você tem que persuadir o leitor sobre o seu ponto de vista. Tente me convencer a pensar como você. Letra D. Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo. Olha a sua responsabilidade. Você vai ter uma tese, você vai argumentar e aí você vai explicar, né? Nessa explicação, você vai tentar me convencer a pensar como você. E você vai modificar o meu pensamento. Eu tenho uma ideia, tenho uma opinião, e você vai modificar a minha opinião baseado no seu texto. E o texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura convencional formada por 3 partes. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que eu faço na introdução? Na introdução eu vou apresentar o meu tema contextualizando. O que é contextualizar? Colocar nos dias de hoje. Não esqueça, o racismo na década de 60, ele ocorreu por um motivo. Na década de 70 ocorreu por outro. Em 2024 está acontecendo por outro motivo. Em 2030 acontecerá por outro. Então você tem que contextualizar o leitor para que ele entenda o seu pensamento. Depois, você vai apresentar a sua tese. Qual é a tese? A sua opinião sobre o assunto, né? Por que eu tenho esse pensamento? Se você quiser colocar os argumentos, ótimo. Isso faz com que você não se perca no meio do caminho. Eu sempre aconselho, mas você não é obrigado. Na introdução eu tenho que ter o tema e a tese, só isso. Aí eu vou pegar meus argumentos e vou desenvolvê-los, usando várias estratégias. Eu posso usar uma estratégia de exemplificação, de causa-consequência, de alusão histórica, de citação. Então, essas estratégias eu decido ao longo do meu texto. Tá? E eu tenho várias. Aí depois nós vamos concluir. Na conclusão, você vai apresentar uma solução bem simples. Nada de sofisticações, né? E que seja uma solução concreta, né? Não pode ser uma solução imaginária, fictícia ou utópica, que ainda é pior, né? Então apresente uma solução simples para o seu problema. Então eu já sei que a letra é a letra D, B de bola, né? Em princípio, cuidado, hein? Nada de a princípio. Em princípio é em tese. A princípio é início. Então olha aí, em tese, um texto dissertativo argumentativo está preocupado com a persuasão. Olha aí, esse foi o erro da questão. E sim com a transmissão de conhecimentos. Agora, não esqueça, você tem que transmitir muitos conhecimentos sim, tá bom? Aí você vai ter, inclusive, no Preveste UEA, nós temos excelentes aulas de sociologia, filosofia, história, geografia, que vão ajudar você a ter esse conhecimento. Inclusive, eu estou assistindo essas aulas, estão fantásticas. Então, portanto, um texto informativo. Não, ele não é um texto informativo. Entendeu? Ótimo. Então, letra B. Na aula de hoje, nós vimos os aspectos de coesão e os princípios necessários para um desenvolvimento de uma redação. Assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. E aí, não esquece, hein? Siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Eu estou aguardando você. Até lá!